Fala, pessoal! Boa tarde. Boa tarde não, né? Quem falou que é boa tarde? Ah, pra gente é boa tarde, meu. É que eu não sei a hora que o pessoal tá assistindo, né? Mas tá tudo certo. Começando mais um Pod Constrói, o nosso espaço para troca de ideia, bate-papo, Isso aí. discussões de ideias também, né? No Também. mercado aí da engenharia, da parte técnica. E vindo com uma sequência aí, né? Falando de problemas com água, né? Uma sequência mais do nosso dia a dia, né, Robertinho? Exatamente. Falamos de Que drenagem no último episódio. parte dos químicos para construção com o nosso patrocínio, né? Estamos Exatamente. aí no nosso terceiro vídeo Com patrocínio. com o patrocínio oficial da MC Bauximi. Agradecer, né? A MC, Agradecer né? muito, né? A MC aí com o slogan Construir é Cuidar, né? Exatamente. Trazendo aí toda a linha de químicos para a construção civil, desde argamassas colantes, sistemas de impermeabilização, proteção e atuando aí em todos os segmentos da construção civil. É isso aí. É isso aí. Beleza? Um suquinho, mais um suquinho. Oh, verdade. Hoje estamos aqui com o patrocínio do suco Que Delícia, alimentos saudáveis. É um suco natural. Eles têm diversos sabores lá. O pessoal tem mandado aqui para a gente poder apreciar e tomar junto com os nossos convidados. É isso aí. Pessoal, segue as redes sociais deles lá também e aprecie o seu suco. Meu, hoje com um convidado, acho que especial para mim também, faz parte da minha história profissional. Desde o começo, né? A maior parte da minha história profissional, meu, eu acho É isso que aí. a gente já deve estar trabalhando uns 15 anos junto, né, Zé? Bastante tempo. Agradecer aqui a presença, José Mariandrello, hoje acho que o cargo principal, diretor da Petra Consultoria, né, Zé? Sim. Uma empresa focada aí na parte de projetos de impermeabilização, recuperação, parte de laudos e atendendo todo o segmento do mercado, né, Zé? Sim, nós estamos já há bom tempo nesse caminho, né? Zé, obrigado aí pela presença. Veio para São Paulo só para prestigiar a gente. Só prestigiar. Só para gravar e Gastou depois vai... 2 horas para chegar aqui. 2 horas, meu. E aqui é uma incógnita, né? Tem que sair pelo menos uma hora mais cedo, né, Zé? Do interior para vir para cá. O trânsito tem dia que pega, né? Então tem quase 3 aí e depois tem que dar a pernada para voltar. Hoje a gente tá gravando, é uma sexta-feira, né, Robertinho? Então estamos com o pé em cima da sexta-feira do Zé aqui, meu. Exatamente. Beleza, meu. Ô Zé, obrigado, viu, pela presença aí, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite aqui de poder estar com vocês, né? Acompanho o trabalho de vocês, que realmente é um trabalho de tirar o chapéu, né? Ô Zé, obrigado. E Zé, então vamos lá, né? Começar pelo início, né? Quem é o... Tudo pelo início, pelo princípio. Quem é o José Mário, né? Conta pra gente um pouco a sua história aí. Zé Mário é um piracicabano, Piracicabana. torcedor do 15. Caixa era de foco. Só que o time... Tá fraco o time, Tá Zé. fraco, mas foi bom, né? Já foi bom dia? Chegou a disputar Campeonato Paulista. Mas vamos lá. Então, me formei em 83. Já tem bastante tempo aí. Fui rodar trecho, né? Trabalhei em construtora. Trabalhava na época numa construtora que estava focada na área de papel e celulose. Então, era a Omni, a construtora. Hoje já fechou. Não tem mais, e a gente tem muitos bons contatos e amigos daquela época ainda, né? E a gente rodou o Brasil aí atrás de obras. Depois eu acabei saindo da construtora, fui trabalhar no ramo de papel e celulose, né? Na Ripasa, papel e celulose, hoje é da Suzano. E a gente construiu fábricas na papel e celulose, acho que construí 3 fábricas, né, na área de papel, obrigado, na área de papel e celulose. Aí acabaram-se as ampliações, entrou planos do governo que levaram as empresas em dificuldades sérias, né, e teve congelamento de preços e as construtoras começaram a entrar em dificuldades, enfim.
A Omnia acabou encerrando atividades, né? E a gente acabou indo trabalhar na área de papel e celulose, na Ripasa, onde a gente foi funcionário lá por bastante tempo, cuidando da manutenção do grupo, né? De ampliação, de obras de ampliação. Essa época passou também, eu fui acabar trabalhando na SICA, né? Onde eu me introduzi nessa área de químicos para construção também. E lá foi uma escola fantástica, né? Onde aprendi muito, né? Eu era promotor técnico, então a gente acabava fazendo muito evento, palestra, divulgação, e, enfim, a gente desenvolveu. Saí da SICA em 95 e montei uma empresa de materiais de construção, a Casa d'Água Materiais de Construção. Hoje é Grupo de Protec, nós entramos na sociedade do Grupo de Protec. E a gente, então, está com a empresa até hoje e também começamos, naquela época, a trabalhar com projetos, né? Projetos era inspeção predial, projetos de patologia, projetos de impermeabilização, e a gente foi crescendo. Então, nós acabamos ingressando no IBE, lá eu sou conselheiro do IBE, do Instituto Brasileiro de Impermeabilização, sou coordenador da Câmara de Projetista do IBE também, inclusive semana que vem nós vamos ter o evento, o simpósio do IBE, né? Convido a todos a estarem presentes lá, que vai ser um evento ícone, né? A gente faz uma postagem hoje, Zé, porque esse vídeo aqui tá programado para sair 2 semanas para frente, é isso? É, isso aí. Mas a gente faz uma postagem no Instagram aí para poder chamar o pessoal. Quando que é? Que dia? 4 e 5. 4 e 5. 4 e 5, tá? Então vai ser um evento com muita novidade, muito trabalho bom que vai ser apresentado lá, né? Que a gente, tudo voltado para sistemas de impermeabilização. E aí a gente foi crescendo. E o Érico começou a trabalhar com a gente, ainda como estava fazendo engenharia, né, Érico? Tava. Como estagiário na loja. E aí eu percebi o naipe do Érico, convidei ele para trabalhar comigo no projeto. Só uma dúvida, quanto tempo faz isso? Que o Érico foi trabalhar com você? Já tem mais de 15 anos, acho. Ele tinha cabelo na época, Zé? Não, ele tinha mais, eu também. Você é bocudo, hein? Essa curiosidade, eu acho que eu queria pegar uma foto sua de 15 anos atrás. Porque você pegou uma testemunha e eu não tive uma testemunha ainda sua. Essa curiosidade. Aqui, cara, o cabelo cai, não tem jeito, né? A idade chega, mas dizem que falta de cabelo é experiência, né? Então... A experiência tá... Caramba, Érico, você é um cara vivido, hein? Tá apurado, meu. Tá curado. Mas vou te falar, você tá me cutucando, hein, meu? Não é o primeiro episódio, acho que já teve uns 3 a 4 atrás ali que você também já falou do meu cabelo, hein? Acho que eu vou começar a procurar um implante. Gostei do suco, hein? Gostoso, né? Muito bom, cara. Gostoso mesmo, meu. Pessoal da... Que delícia, Robertinho. Bom, né? Conhecidas suas? Conhecida. Segue lá, pessoal. Muito bom mesmo. Ô, Zé. Complementando só para não deixar passar, quando eu saí da SICA, né, vou completar a minha história. Quando eu saí da SICA, eu já estava com a loja, tinha sócios. Eu fui trabalhar no grupo Holcim. Quando a Roderken veio no Brasil implantar seus produtos, e eu fui chamado para implantar a linha de produtos da Roderken no mercado. O trabalho que eu tinha feito com a SICA, eu repliquei para a Roderken, que depois virou Degussa, MBT, virou BASF, né? Aí eu fiquei só com a loja e com projetos. E a gente trabalhou também muito tempo com a MC Bauchimie, né? Como no início lá como representante e enfim, temos bom relacionamento com a MC e como projetista com praticamente todos os fabricantes grandes do mercado, né? Então isso é o resumo do seu compilado profissional. Carreira. Ô Zé, mas vamos lá. Eu queria pegar essa fase, porque assim, uma coisa que eu acho que impactou e eu acho que fez o que a Petra é hoje, né? Na fase que o senhor estava com a distribuição, né? Com as lojas e tal. Depois que passou pelas indústrias de químicos, estava focado naquilo, né? Na parte das lojas. E aí a sacada que o senhor teve na época do mercado foi criar uma empresa de projeto, porque faltava no mercado
projetos e especificações para o pessoal conseguir seguir e conseguir qualificar materiais. É isso, né? Foi aí que surgiu a Petra em si. Né? A gente sempre teve como eu vim de uma escola de muita informação técnica, começamos lá na CITA e fomos passando por várias empresas, a gente tinha sempre uma visão técnica do mercado e a gente entendeu que o mercado tinha necessidade de informação técnica. Tanto que lá atrás, um dos primeiros sites de divulgação técnica de produtos, né, e técnicas e serviços foi o nosso, era o site da Casa d'Água, e que serviu de inspiração para vários fabricantes que vieram na época pedir, porque a gente tinha case, a gente tinha mala direta, a gente na época chamava mala direta, né? Uhum. A gente fazia divulgação de especificações, nós prestávamos um serviço de informativo, né? E toda vez que a gente ia para o mercado, a gente ia levar informação, mas, pô, já que você faz, por que você não faz um projeto? Né? Faz uma ART para mim. Uhum. Mas a gente não tinha uma empresa, era comércio. E aí eu montei, então, uma empresa, inclusive, para fazer esse tipo de coisa, a gente teve que ter muito apoio da esposa, né? Porque a gente se dedicou tanto, né, que era praticamente a semana fora de casa. Uhum. E aí começaram a surgir oportunidades de fazer projeto e a gente assumindo o R&D. Como a gente já tinha uma bagagem um aprendizado muito grande junto aos fabricantes, né? Eu fui fazer cursos de pós-graduação, né? Fiz curso no IDD, né? Curso de patologia de obra, fiz o curso de pós-graduação de impermeabilização, depois fui fazer cursos também com o IDD fora do Brasil, no México, na Espanha, na Inglaterra, Portugal, enfim, aqui no Brasil mesmo, cursos de extensão. Isso foi capacitando a gente, né, a fazer projetos. Fui também lá no IDD coordenador de curso de pós-graduação durante 10 anos. Né? O IDD, só para contextualizar o pessoal, ele é uma instituição de Curitiba, né? Lá de Curitiba. Onde o nome é o nome dos fundadores, né? É o Deluca e o Daer. Isso. Falando nisso, eu cheguei até a comentar com você, né? Da gente tentar trazer o pessoal aqui. Sim, mas vai ter que eu acho que tá bem ligado com a ideia do podcast aqui, porque eles pegam todas as interfaces técnicas também. Não só impermeabilização, não só civil, mas eles têm as outras também, né? Eles têm vários cursos de pós-graduação lá e de graduação. Tá? Eles têm cursos de extensão. Inclusive, agora em junho, né? Final de junho, vai estar tendo o Summit lá e eu vou fazer uma apresentação. Tá? Estamos patrocinando lá também. Mas como instituição de ensino, são muito sérios, são cursos homologados no MEC. Eu acho que vale a pena quem está procurando um curso de atualização profissional. Fez a diferença na minha vida profissional. De fato, eu sou muito agradecido ao Deluca e ao Daer, que eu já disse isso pessoalmente a eles. Né? Então, isso foi capacitando a gente. E com isso, surgiu a oportunidade, né? E através do Jacques da MC Bauchimie, que me convidou a entrar no IB. E aí eu entrei no IB e, para minha surpresa, só tem gente muito boa lá dentro, da amiga também, que eu acabei sendo, então, conselheiro e coordenador da Câmara de Projetistas. Então isso abriu muita oportunidade de mercado para a gente. Então nós temos hoje como projeto no Brasil, a nível Brasil, temos projetos no canal do Sertão, lá em Alagoas, temos projetos do MASP, projetos no Copan, metrô do Rio, né? O Rio Centro, fora outras obras ícones que a gente tem por aí de edifícios e obras... Shoppings, aeroporto, shopping no Rio, shopping em Curitiba, enfim. Então, fechamos um projeto de um shopping no Paraguai, temos um projeto retrofit do Hotel Meliá lá na Argentina. Então, assim, a gente já está expandindo e quebrando fronteiras, é isso aí. Mas, assim, graças a Deus a gente conseguiu, com muito trabalho, né, com muita dedicação e trabalho sério, sempre tendo como parceiros aplicadores
competentes, como o caso do Robertinho, né? Que a gente tem tranquilidade em poder referenciar para poder fazer as obras. Uhum. Legal, Zé. Ô Zé, pensando no seu mercado hoje, porque assim, tudo que fez a Petra crescer, eu acho que ela tá mais ligado em impermeabilização do que qualquer outra coisa do nicho, né? Mas hoje a gente vê a Petra muito na parte de saneamento, na parte de laudos, da parte de manifestações patológicas, fazer plano de manutenção, essas coisas, que eu acho que hoje deve tomar mais o tempo de vocês do que a impermeabilização em si, né? Só que isso tá muito ligado, né? Tá. Só que são fases diferentes ali do orçamento ou do cliente. Hoje, o que representa mais vocês, assim, o serviço da Petra em si? Se a gente pensar no marco de saneamento, né, que é uma demanda grande de projetos que tem hoje no Brasil, e tem pouca gente especializada em área de saneamento, tanto que assim que a gente terminar lá no IB, né, o grupo de trabalho da BNT, da nova norma de projeto de impermeabilização e de execução, né, que estão sendo, as duas normas estão sendo compiladas numa só, vai sair como complemento uma norma de saneamento. Como vai se abrir várias... na parte de projeto. Na parte de projeto. Ele entra como um anexo da norma. Específico, porque é muito diferente. Vai ter provavelmente alguma outra norma com indústrias. Vamos estar segmentando para poder, que são áreas muito específicas. Uhum. Então, o saneamento, ela tem uma parte grande de patologia, principalmente de obras existentes, né, de retrofit dessas obras, que a gente precisa entender. São duas coisas distintas, uma obra nova e uma obra de retrofit, né? Uhum. Para fazer um retrofit, nós temos um laboratório, né, lá na Petra, onde a gente vai fazer patologia de obra. Então, resistência do concreto, do cloreto, sulfato, reação álcool agregado, esclerometria, detecção eletromagnética, termaturismo. A gente estuda como é que é o estado de conservação ou de degradação da obra, Uhum. Propõe todo o procedimento de terapia, de recuperação, se for o caso de reforço, e junto vem o projeto de impermeabilização, né, que é a finalização complementar e de proteção anticorrosiva. Uhum. Isso na área de saneamento. Quando você vai para a área de impermeabilização, então você pega obras de edifícios das grandes construtoras que tem no Brasil, que a gente presta serviço, a gente vai pegar uma obra de projeto novo, né? Então ali a gente desenvolve todo um trabalho de levantamento de necessidades, de fazer uma anamnese do que o cliente precisa, ver o perfil socioeconômico da obra, propõe alguns sistemas de impermeabilização dependendo do tipo de obra, se é uma obra popular, se é uma obra de alto padrão, faz uma triagem, apresenta um projeto básico, discute o projeto básico, vai para o projeto de consenso, vai para o projeto executivo, fez análise do projeto executivo, vai para o liberado para obra. Então são coisas um pouco distintas, mas tudo é impermeabilização. Na área de saneamento, o marco do saneamento até 2033, né, 90% da população brasileira, pelo marco, vai ter que ter esgoto. 99% vai ter que ter água tratada. Uhum. E a previsão de verba, né, para essas obras todas é 149,5 bilhões de reais. Né? Foge da mão do governo, né? Se não é iniciativa privada também... É por isso que está tendo muita obra de saneamento e muitas concessões de saneamento, né? Uhum. E os estados estão fazendo as concessões por bloco. Então, que eles já viram que eles não têm dinheiro para cumprir isso. Não tem, assim, se não tiver financiamento de empresa privada, a coisa não vai rodar. Uhum. Mesmo com essas empresas, com essa demanda toda de obra, vai demandar muito projeto. Então, há várias empresas que eu estou percebendo que estão entrando nessas obras de retrofit, elas entram muito com o foco de recuperação de estrutura. Uhum. Né? E mais falta... Esquece a proteção e a impermeabilização. Mais ou menos o que acontece nas obras de projeto de indústria. Uhum. Né?
Pega essas obras obras de reservatórios de biogás, por exemplo, né? Então as empresas fazem uns projetos maravilhosos, né? De estrutura, né? E na hora que entra na proteção, na impermeabilização, tem que ser sempre feita uma reengenharia no projeto, uma verificação, uma atualização. Então a gente é muito chamado para fazer isso, uma complementação, uma revisão de projeto para poder incrementar um conhecimento específico dessa área, né? Então está tendo muita demanda no mercado de todo esse tipo de projeto. Na época, teve uma época que a gente passou aí que eu ainda estava dentro da Petra, né, então, que chegou uma demanda dessa de biogás e veio uma especificação X lá, que não foi nem nossa, né, Zé? E aí, por uma reengenharia, a construtora decidiu trocar a laje de cobertura por lajes pré-fabricadas. Lembra disso? Sim. Lajes alveolar protendidas. Aí você olhava o que estava especificado e eles iam seguir com o que estava especificado em projeto da parte de proteção. E você olhava a concepção de execução daquela laje, mudou. O cara trocou o método construtivo e não analisou a parte da proteção, entendeu? Ele tinha um sistema rígido que ele ia projetar com aquela laje tudo conjunta. E isso realmente falta, eu acho que pro mercado como um todo, né? Sim. Essa visão macro da obra. Tem que compatibilizar as necessidades do projeto, né? E viabilizar a execução, porque, gente, já me apareceu casos, e aí a gente atua, talvez, às vezes também como auxiliar de perito ou perícia, né? Em fazer coisa assim que a obra entra em colapso, né? E você precisa ir lá e descobrir por que entrou em colapso de cair mesmo, né? E aí você tem que ir lá tentar entender o que aconteceu, né? E aí você envolve um projetista de estrutura, envolve várias disciplinas para poder chegar à conclusão por quê. Mas às vezes é concepção de projeto, assim, tem aquela história que o avião não cai por um único erro, né? Então, vão acontecendo uma série de coisas, a concepção do projeto, a forma de construção, a pressa, enfim... Tipo de material, e isso vai... Aliás, 40% de defeitos de obra advém de falha de projeto ou falta de projeto. Principalmente por permeabilização, a gente vê pouco no mercado, né? Perto do volume de obra que tem. Eu acho... Não lembro qual episódio que a gente tá aqui, Zé. Mas é quase que unânime, né? Que quando a gente chega na parte do porquê que acontece algum determinado problema, é a falta de planejamento e elaboração do projeto decente. Quando você... O sucesso de uma obra está no planejamento, né? No projeto. Quando você planeja... Já participamos de obra, eu não sei se é na época que você estava com a gente lá na Petra, um projeto em Piracicaba de edifício residencial, que foi um projeto compatibilizado desde o início, né? Tinha reuniões periódicas com as disciplinas, né? Hidráulica, elétrica, estrutura, TI, enfim, arquitetura, impermeabilização. A gente ia fazendo discussão, aqui eu preciso dessa condição, aqui eu não posso, aqui eu posso... Quando o projeto ficou pronto, compatibilizado, a obra saiu sem nenhum erro, sem nenhum retrabalho. Então foi uma obra que acabou sendo viabilizada, é uma obra que é durável, né? E pelo contrário, tem às vezes, quando a gente chega, o cliente pedindo um projeto, a obra já está em andamento, aí você não tem cota, aí você não tem solução, aí você apresenta uma solução, mas eu não posso fazer por causa disso. Às vezes você tem que adaptar alguma coisa, né? E aí, enfim, projeto e planejamento e tudo. A impermeabilização geralmente fica de 2,5% a 3% do custo de uma obra, mas ela impacta, né, em danos da construção da obra, de revestimento, de pintura, de estrutura, que é a parte mais cara da obra, né? Então, assim,
o mercado está tendo consciência disso. Nós estamos tendo, assim, vários clientes que recorrem a gente para projetos novos. Então, assim, está tendo uma consciência no mercado. E, inclusive, com a chegada da norma de desempenho, né, que já está conhecido todo mundo, e a norma de garantia de serviço. Então, tudo isso... A norma de garantia já foi publicada? Já. Foi ano passado? Foi, já tem 2 anos, acho. 2 anos. Já tem 2012, 2013. E tem uma coisa, né? Aí, para aqueles profissionais conscientes, eles veem isso e vão atrás do benefício, da durabilidade da obra. Para aqueles que não têm essa consciência, para cada engenheiro tem 4 advogados. Então... O mercado tá aí, O mercado está moldando, Legal. Mas a gente fala muito disso, Zé. Eu acho que a gente até comentou nos episódios anteriores, né, do CREA, tá fiscalizando, né? Porque assim, Zé, é muito difícil, né? Eu não lembro onde foi que eu vi, se era na norma ou se era algum detalhe que dizia que impermeabilização, né, não era obrigatório ter projeto. Isso lá atrás. Mas se tivesse, precisaria de um responsável técnico. Então fica muito fora, né? Fica muito vago, né? Não é bem assim. A coisa é a seguinte, ó. Isso aí é legislação. Então, você tem a lei do consumidor. Você tem que entregar aquilo que está vendendo. Tá? A construtora faz um folder e entrega para o cliente, ó, eu vou te entregar um apartamento assim. Bom, você está comprando, você não conhece construção. Você está entendendo que aquela obra vai ser durável. Tá? Beleza. A construtora, para botar um prédio de pé, ela tem que ter um projeto de estrutura. Sim. Vai falar que ela não precisa? Precisa. Ela vai ter que ter um projeto de elétrica, de hidráulica. Bom, se ela tem equipe que é capaz de desenvolver isso e botar isso para funcionar, botar o prédio de pé, perfeito, é competência da construtora. Mesma coisa com a impermeabilização. Se ela tem equipe que consegue elaborar projeto e fazer da obra com durabilidade, com garantia, dentro das normas da ABNT, perfeito. Mas ela está fazendo lá dentro do trabalho dela. Mas se ela não tem equipe capacitada para isso, ela vai contratar esse serviço fora. Vai contratar a hidráulica, a elétrica, a estrutura, a arquitetura. Vai contratar tudo fora. Então, resume o seguinte. Se você tem competência técnica para fazer a obra sem projeto, você pode fazer. Mas você assume a responsabilidade de como se tivesse feito o projeto. Você tem que entregar. Você assume o pacote. Você assume a responsabilidade da obra. O projetista assume a responsabilidade do projeto que ele faz. Então é esse mais ou menos a ideia como funciona. Né? Então não é que não precisa. É que se você tiver a capacidade de fazer, você pode fazer e assume a responsabilidade. Então... Pensando nisso, Zé, então assim, você está me dizendo que, por exemplo, hoje uma empresa de impermeabilização, não exatamente, ela teoricamente tem que ter um engenheiro responsável, vamos dizer no meu caso. Sim. Mas quando um engenheiro contrata uma empresa que não tem um engenheiro responsável, ele assume todo o risco a partir do momento. Assume. Você tem uma empresa de impermeabilização. Sim. Se você for fazer uma obra e falar assim, eu tenho competência para executar essa obra sem projeto, e você tem, você pode fazer e assume a responsabilidade de entregar a obra sem projeto, porque você tem capacitação técnica para fazer isso. Mas se você fala assim, não, eu preciso de um projeto, mas eu não tenho expertise para fazer um projeto, você contrata um projeto e faz o trabalho em parceria com você. Certo. Tá? As outras disciplinas da mesma maneira. Tá? Então, se uma construtora quer entregar um ambiente decorado e ela tiver equipe para fazer, ela faz, senão ela vai contratar um arquiteto. Né? Se uma construtora vai fazer uma obra de estrutura que vai ter lá fechamento de alvenaria, quiser um projeto de alvenaria, ela vai contratar um projeto de alvenaria. Se ela tiver equipe competente lá, ela mesma faz e executa, mas assume a responsabilidade por aqui. A parte de projetos, seguros e tudo mais, com as normas, ela entra para distribuição de responsabilidade, né? Então, é o que o Zé comentou, que nem o Zé, o foco deles lá é projeto de impermeabilização. Eles pagam
um seguro de responsabilidade para projeto. Sim. Então, se der algum problema na obra e for investigado, alguma coisa assim, e passou alguma coisa no projeto e foi apontado como a responsabilidade do projeto, o seguro dele vai cobrir aquilo lá. É que é a mesma coisa para execução no meu caso. Exato. Só que tem um parênteses na execução, porque se você não tiver projeto, Ela não paga. ela não cobre. Sim. Entendeu? Exatamente. Então, assim, o que acontece? Uma empresa que faz a execução, ou ela vai ter que documentar e ser responsável de um projeto também, ou você não vai ter a garantia você não vai ter o Por isso que seguro eu falei, pagando. por isso que eu falei, se você não tem projeto, você assume a responsabilidade. Mas por exemplo, assim, ó, vamos dizer, o Zé fez o projeto lá, né? Entregou o projeto, o cara recebeu a construtora e pegou uma mão de obra qualquer para aplicar e deu problema. Essa responsabilidade cai sobre... Sobre o executor. Então, se o executor não tiver um responsável técnico Isso. que vai conseguir responder, é a construtora que É a arca. construtora. É a construtora Então, que arca. A construtora, veja só, então, pegando esse gancho aí, é o seguinte. Eu fiz um projeto e entreguei para a construtora. Né? A construtora pegou, botou esse projeto na gaveta. E tem casos assim. Né? Uma vez eu recebi uma notificação do CREA, de um projeto que eu fiz, pedindo para eu apresentar a documentação, que a construtora tinha alegado que não tinha, que o projeto estava irregular, que o projeto não estava adequado. Apresentei toda a documentação para o CREA, o CREA analisou, de fato está ok. Vamos para a obra então ver o que está acontecendo. Vamos para a obra, a construtora não tinha executado o projeto. Era um processo judicial já. Judicial. Não tinha executado o projeto. Mudou, não fez as build e deu vazamento. A construtora tentou jogar a responsabilidade no senhor antes de fazer o... Eu falei, O caso que eu acabei de perguntar. então, aí tá aqui, ó. A construtora modificou, não fez as build. Tem construtora que fala assim, vários casos. Fizemos a obra, o projeto tem 2, 3, 4 anos que foi feito, né? A construtora vai fazer, houve modificação de projeto, de arquitetura, precisamos fazer um as-built. Mas built é quando a obra está pronta, você já está fazendo. Ou então fala assim, olha, fiz uma alteração, faz uma revisão de projeto, e tudo isso acontece. Então, quando você está trabalhando com uma empresa mais séria, eles têm essa preocupação de fazer a alteração, revisão de projeto, ou fazer o as-built do que foi executado. Isso é tudo documentado. E a responsabilidade é dividida. Né? A partir do momento que a consultora contratou uma mão de obra que não é qualificada, inclusive a norma da BNT tem a norma de profissional não me recordo a norma agora, 16 alguma coisa, que é a capacitação do profissional de impermeabilização, de estrutura. Então, Tem documentação tem na hora de contratar. Então, assim, hoje está tudo bem interligado, bem amarradinho. Legal. Ô Zé, e pensando nisso, né? Pensando nesse cenário da impermeabilização, porque eu vejo que nem o senhor, eu gosto de ver o copo meio cheio, né? Onde a gente lá nos anos 2000 e pouquinho, não encontrava em projeto de impermeabilização em lugar nenhum. Né? Era muito raro, muito raro. E hoje a gente já encontra. Tá começando a encontrar mais fácil, principalmente no predial, residencial, que era um lugar que a gente não encontrava. Nesse meio tempo, assim, a gente começou a ver indústria, né, que tinha mais preocupação da parte de rentabilidade. O que o senhor está enxergando para o mercado, para os próximos 5, 10 anos aí, para esse cenário da impermeabilização, da indústria, né, da parte dos químicos aí de impermeabilização e proteção? Olha, tem muita gente boa se capacitando para fazer projeto, tá? Tem muita gente enxergando essa oportunidade de mercado. No IB mesmo, a gente tem lá um selo de qualidade de projetista, então muitos profissionais estão pedindo esse selo para o IB, porque você tem qualidades de projeto muito diferentes, né? Aqueles que só vêm achurado, impermeabilizar com tal sistema, e
E o que a gente tem como Premissa. né? É desenhar, detalhar, especificar camadas, espessuras, filme seco, enfim. Puxar o detalhamento 3D já, né? Projeto BIM, então tudo isso está rodando. Mercado. Como eu comentei, o mercado do saneamento está aí para quem quiser participar. O que acontece hoje no mercado e o mercado de predial também está aí. Todo mundo está se conscientizando da necessidade de fazer projeto, tá? As indústrias estão pedindo projeto de impermeabilização, a gente tem feito projeto para indústrias também, tá? E projetos bons. Hotéis. Então, assim, o mercado está se conscientizando da necessidade de fazer impermeabilização para a durabilidade da obra, para não ter manutenção a curto prazo, que sempre é custoso, é bem mais custoso. Tem a lei de Sitter que fala, né? Projeção de 5. Se você deixa para fazer essa obra como reparação, como retrofit, é 125 vezes o custo da inicial. Então, o mercado está aí. Eu acredito que ainda nos próximos 5 anos, a continuar com a dificuldade da economia que nós temos, juros altos, ninguém está muito investindo em obras novas, mesmo o pessoal do saneamento tem muito projeto, né, e estão fazendo apenas o necessário em função da condição da economia. Eu acredito que dentro de ainda o ano que vem ainda vai ser um ano um pouco pesado, tá? Na área de químicos para construção, em termos de deslanchar, né, tanto venda de produto quanto investimentos em obras novas, mas eu sou otimista, né? Eu acho que essa economia sempre melhora, a gente sempre tem altos e baixos, né? Estamos aqui na baixa, isso aqui vai reverter e nós vamos ter daqui uns 10 anos muito trabalho e o mercado vai ficar bom. Então eu acho que assim, eu não tenho aqui os dados de cabeça de volumes de material, de venda de material, mas manta asfáltica, que é da massa polimérica, são os que mais são comercializados. Então você tem um mercado de varejo, que são obrinhas de residências pequenas e manutenções. Isso aí é um mercado bom, que a gente também vê que está um pouco freado. Tá? A economia assim, tá? Nas lojas, as revendas não estão com aquele fôlego como tinha algum tempo atrás. Mas eu acho que é só a economia dar uma ajustada, que de 5 para 10 anos o volume de trabalho vai ser bacana. Então, E viu, o senhor enxerga novos sistemas de impermeabilização nesse período dos 5 a 10 anos? sim. Porque hoje a gente tem visto que a construção civil ela está se pré-fabricando, né? A gente está vendo a industrialização, né, do processo, muito por conta da falta da mão de obra. Isso daqui eu acho que vai refletir para a parte de impermeabilização. Não de infraestrutura, que é um pouco mais difícil, né? Porque o layout da tecnologia muda muito. Mas na parte de residencial e predial, o senhor vê algumas mudanças nesse cenário? Toda transição demora um pouco, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava na SICA lá no início dos anos 90, né? Eu fui implantar a argamassa polimérica com impermeabilização de fundação. Até então não existia. Não, estava começando. Então, Mário, você tem uma missão aqui, divulgar esse sistema aqui e ensinar como é que faz. Você ia para as construtoras, os caras faziam, pô, mas cimento vai impermeabilizar mais do que asfalto? O pessoal usava asfalto, né? Isso demorou para começar a criar conceito, o pessoal começar a criar, mas depois que começou... Hoje é padrão. Todas as empresas têm, né? Na construção, o que a gente constrói, a metodologia de construção de obra, de tijolo, de concreto, é metodologia dos anos 50, 60, né? Isso ainda persiste, e a maioria da mão de obra ainda está acostumada a trabalhar assim e está mais ou menos qualificado. Quando você vem para o mercado novo, que é steel frame, impermeabilização do sistema pré-moldado, tem que criar capacitação desse pessoal. Então,
Você tem um pessoal de metodologia antiga e um pessoal que está querendo, ir para uma metodologia nova, né, de pré-fabricados. E você está... Esse pessoal da metodologia mais antiga está se aposentando, está acabando. Hoje você não consegue contratar pedreiro, servente. Foi todo mundo trabalhar de Uber, foi fazer outra coisa, mas não quer trabalhar. Com todos, Não todo tem- mundo sentindo isso. Não tem ninguém querendo trabalhar em obra pesado. O caminho vai ser construção pré-fabricada. Só que nós estamos nessa mudança de conceito. Meu filho foi fazer uma casa dele. Eu falei assim, Guilherme, faz um steel frame. Fizemos o projeto steel frame, tudo. Né? E na hora de fazer, dificuldade de mão de obra. Tive que trazer, sim, procura, não tem cronograma, não tem um tempo. Achei, por indicação do sócio meu lá de Curitiba, do Agnello, trouxe um pessoal de Curitiba que montou o steel frame para ele. Mas quando você precisa de uma manutenção, como é que faz? Chama o pessoal de lá. É difícil, mas e o pessoal da região? Ah, mas o pessoal da região não está com tempo, é serviço pequeno. Então, assim, nós estamos e eu senti isso na pele, né? A gente está querendo migrar para uma construção pré-fabricada, pré-moldada, ainda o custo dela está um pouco alto, se comparado com o tradicional. Está praticamente... O que eu ganho? Eu ganho tempo. O que eu gasto? Praticamente a mesma coisa. Entendeu? Então, essa fase de transição, eu ainda acho que demora hein, dos seus 10 anos. Né? Mas é a tendência de pré-moldado. Eu prefiro muito mais uma construção pré-fabricada do que o convencional. A garantia da qualidade do serviço. Então você tem tudo planejado, projetado antes. Você vai para eu estou começando uma construção de uma casa nova, mas eu peguei lá um empreiteiro de Americana, estou morando lá, o cara bom, ele falou para mim, é a última casa que eu vou fazer. Falou pro senhor? Eu vou parar depois, eu vou me aposentar, não quero mais trabalhar disso aqui. O cara trabalha muito bem, né? Mas você percebe tudo certinho, alinhadinho. Você não encontra mão de obra assim. E os caras que estão fazendo, estão parando. Sim. Né? Então, assim, é por aí. E você vai contratar uma equipe nova, uma equipe de pré-fabricado, lá em Piracicaba vai ter esse ano, outra feira da construção, né? Que lá, se você for para lá para ver também, lá no Engenho Central, vai ter construção pré-fabricada, vai ter inovação. Se perguntou de inovação, tem muita inovação em sistemas de impermeabilização no mercado chegando no Brasil. Então são coisas assim que é o futuro. Então daqui para frente vai haver essa migração. Tá certo. Ô Zé, e conta pra gente aí, né? Um perrengue que você já passou aí. Em obras, Em obra, né? Eu vou te falar, teve alguns que eu já passei com o Zé em inspeção. Porque inspeção é foda, né, Zé? Puta vida. Porque você não sabe o que você vai encontrar lá. E aí, a gente já passou uns que você vai pro meio do mato. Rapaz. Chega aquela escadinha fixada direto no concreto do reservatório. Você vai puxar um, sai na sua mão o degrau, Bertinho. Já teve isso, meu. A condição de insegurança, condição de trabalho, às vezes pega quando você vai fazer obras desse tipo, né? A gente faz muito, falando de saneamento, a gente faz muita obra de saneamento, né? Inspeção e retrofit de saneamento. A gente faz, então, esgoto, né? Estação de tratamento de esgoto. E você vai fazer o retrofit de um reator anaeróbio, um WASB, né? Você precisa entrar lá dentro. Precisa conhecer a Você estrutura. precisa ir lá para ensaiar isso tudo. Então você vai todo equipado, né? Com roupa de Tyvek, máscara, e você vai parecendo um astronauta lá para dentro, né? E teve um recente que a gente fez agora, esse ano ainda, uns 4, 5 meses. E lá fomos eu e a Antônia. A Antônia é responsável pelos projetos de impermeabilização lá na Petro. E fomos eu e a Antônia. Só que era um reator que já estava parado há 5 anos. E estavam querendo recuperar. E, tá limpo, tá ok, beleza. Aí, e você tem lá a abertura da tubulação, que você tirar o flange para você entrar lá dentro. Me deixaram aberto, tudo assim. E eu e a Antônia entramos lá, equipado, com proteção, tudo. Você tá andando assim, é barata de um lado, barata do outro, barata de um lado, barata. A Antônia ficou arrepiada. Ai, barata, barata, barata. Eu falei, não olha para cima que tem morcego. Tem morcego.
Aí ela ficou desesperada. Eu falei assim, mas a gente também se sente mal, né? Vamos ter que ficar aqui e fazer a inspeção. E a gente faz e sai, porque o ambiente é muito insalubre, né? Ah, é. E aí você tem que ter vacina de tudo quanto é doença para você poder participar ou praticar um trabalho desse. Aí o cliente liga para você e fala assim, estou no Rio de Janeiro fazendo obra dentro lá das comunidades, né? Inspeção de obra no Rio de Janeiro, para você ir fazer, você tem que ir lá no carro da concessionária, identificado, saber que você, a comunidade tem que saber que você vai lá, né? E recepciona você faz todo o trabalho. Barricada tá mais difícil, hein? Não, você passa pelas barricadas. Então, é um trabalho legal de fazer, porque você percebe que o pessoal que está lá dentro é tudo gente boa demais, né? Mas o que pega é o poder paralelo, né? Uhum. Então, você percebe que o pessoal é um pessoal que fica feliz porque você vai lá levar benefícios para ele, tudo. Mas você vai trabalhar num ambiente que é perrengue. É perrengue. É estressante. E nós estávamos lá e a gente tem o equipamento para medir resistência do concreto, que é o fincapino. Que é uma pistola, né? Tipo dessas pistolas Sim. de valsívar que você dá o tiro no concreto para fixar. E a gente começou a dar tiro. Pá, pá, para aí que você quer morrer, meu. Você quer morrer, meu? Para esse negócio. A história com a pólvora, né? Meu, Ela faz o barulho, né, do tiro. Faz, é tiro. É tiro. Você coloca a cápsula. As cápsulas de pólvora, né? Nesse contrato em específico eu ainda tava também lá. E aí a gente orçou tudo. Não sabia o posicionamento dos reservatórios, né, Zé? E aí eu sei que a hora que deu o primeiro tiro, o cara que tava acompanhando lá falou, pelo amor de Deus, para com isso, que não sei o que. Já baixou assim, porque, meu, Os caras já começam a tirar do outro lado, né? vira já dando os pipocos pra cima. A coisa é assim, se tá lá, se começar a ter confronto, mas você se esconde, porque você não Você sabe. deita e pode ser a qualquer momento. Meu, eu sei que... Olha a situação que chegamos, né? Não Né? poder entrar num território, não poder fazer um trabalho. E aí você vai lá, você vai assim, o que você vai fazer aqui? Eu vou tirar fotografia. Não, você não pode tirar fotografia aqui, mas eu preciso da fotografia do meu trabalho. Então, assim, isso é daqui para lá, daqui para cá, você não pode. Então, assim, tem normas, tem regras, que a partir do momento que a gente respeita, a gente é respeitado. Você tem que, sim, ter respeito pelas pessoas que estão lá, né? E eles respeitam o trabalho que você está fazendo, porque você está levando benefício para eles. Então, independente da condição de perrengue, é um trabalho gratificante, porque você Sim. vai lá e você consegue fazer um projeto, você consegue entregar um negócio bacana para a comunidade. Mas esse aí foi bem perrengue mesmo. Eu sei que depois era um contrato grande, né, Zé? A gente tinha, não sei, 60, 70 reservatórios para fazer na mesma condição, praticamente. E aí, depois disso, tinha o Breno, que trabalhava, né? Entrou em contato com o cliente e falou, não sei o que você vai fazer com esse item, mas nós vamos ter que suprimir. Outro, Foi liberado. falando do Breno, outro perrengue que ele e o Vinícius tiveram em obra desse tipo de saneamento, eles foram lá e no meio, e para chegar lá passava um matagal doido. Quando eles voltaram pro hotel, eles estavam cheios de carrapato. Muito carrapato. Carrapato estrela. E um, Mas tinha, muito e um tinha que investigar o outro. Carrapato gosta de extremidades. Rapaz, o Breno ficou tão desesperado que ele largou toda a roupa dele, largou e jogou fora a roupa dele. Foda, é foda. Então, Tem umas assim, coisas absurdas. tem uns casos que depois que passa, você acaba dando risada, né? E vendo que tudo vale a pena, né? Sim. Então, você tendo consciência daquilo que você vai fazer, se preparando, é tudo satisfatório, tudo gratificante, Sim. né? Até os perrengues. Até os perrengues. Os perrengues é gostoso pra isso, né? No final dá risada. É isso aí, né? E estamos chegando nos finalmente, Zé, já. Nem deu tempo de pensar que passou rápido. Poxa, Meu, já passa, deu, Zé. A gente faz 1 hora, né? Eu acho que tá dando até mais de 1 hora esse aqui. Passou. Acho que uns de uma 10, hora. acho que uns 10 minutos. Já tá 1h10 aí. E é isso, né? Agradecer o Zé. Zé, rede social, né? Eu acho que é legal também. Então, rede social da Petra, né? Do senhor. O senhor tem o LinkedIn também, mas acho que não trabalha muito lá. Eu não sei se é o fato de eu estar muito correndo de um lado pro outro, né? Eu tenho o LinkedIn, mas uso pouco. Tenho o Facebook, eu vejo pouco. Tenho o Instagram, vejo pouco.
Então, se vocês forem procurar minhas informações lá, vocês quase não vão achar muita coisa. Eu sou meio analógico ainda. É melhor pegar as redes sociais da rede Petra. social da Né? Petra. A Petra tá... Acho que ela tem no LinkedIn e tem no Instagram Tem no também, né? Instagram, Tem o site também. tem site, tem o Facebook, tá? Então, O pessoal vive colocando coisa lá, e eu quase não ponho, mas o pessoal sempre coloca umas coisinhas lá. Petra Consultoria, né? O Petra Consultoria. www.petraconsultoria.com.br. no Instagram, Petra Consultoria. Petra Consultoria, tudo junto. Tudo junto. É isso aí, né? Beleza? Zé, obrigado pela presença. Eu que agradeço a Obrigado oportunidade, tá? Estamos entre amigos mais do que nada, né? Então, contem com a gente aí. Mas, mais uma vez, né? No nosso primeiro projeto lá, o Zé foi o primeiro que participou, né? Que fez o vídeo, lembra? Entrevistando o Zé. Foi na primeira entrevista, foi com o Zé. Foi. lembra? Foi nas redes sociais da Kim e da Prime, né? Foi, da parte de A Imper. primeira vez que a gente fez entrevista foi com o Zé. A gente Lá na Petra. tudo travado ainda. Era, né? Foi bom pra chegar aqui. Foi bom. Mas, ó, vamos deixar de seguir a gente lá, compartilhar. A gente tá precisando disso, né? Pessoal, a gente tá com muita interação, né? Dentro do canal, dentro do Instagram e tal. Mas precisa seguir a gente. Então, dá uma força lá pra gente, segue a gente, compartilha. Se você gostou de algum corte nosso, se gostou de algum vídeo lá no YouTube, posta, marca a gente remarca vocês também. Eu acho que agradecer ao convidado, né, tanto ao Zé, mas, agradecer de novo a MC, né, que eu acho que a gente precisa reforçar aí as marcas que estão acreditando na nossa marca nova. Então, agradecer a MC também, segue ela, compartilha também, eles têm muito conteúdo bacana, tá bom? E acho que é isso. Pode mandar mais suco, né, Zé, pros próximos. Verdade, pessoal. Manda mais suco. Manda lá, tá acabando tudo aqui o nosso estoque, muito bom. Segue o pessoal também. Muito bom mesmo, Bom, né? Surpreendeu. Podia mandar todo o programa aí, né? Todo liberado. Pode virar patrocinador oficial também, viu? A gente agradece. Beleza? Fechado? Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau.